Nicodemos, vou deixar as crianças irem. Nicodemos era um líder religioso, entendia tudo das leis, da Torá, era mestre, chefe, um homem criado com certeza dentro da sinagoga. Ainda criança, menino, jovem, se tornou um homem respeitado. E as leis deixadas até mesmo pelo nosso Deus eram totalmente levadas a sério, muito sério. Qualquer coisa fora do padrão era motivo ali de uma audiência. Homens que zelavam, cuidavam disso de uma maneira, aleluia, muito radical. Então eles estavam sempre envolvidos com tudo que se dizia a respeito do nosso Deus. Este homem, Nicodemos, vai ver os acontecimentos de Jesus, nosso amado Jesus, está fazendo aleluia na terra. E ele pelas beiradas vai ver as grandes milagres, aleluia, e livramentos que Deus estava fazendo em meio ao povo. E vai despertar neste homem Nicodemos um grande desejo de estar perto do nosso Jesus, de conhecer Jesus. Mas Jesus, ora, era alguém que estava trazendo uma mudança radical, diferente de tudo aquilo que ele estava acostumado. Sim ou não, igreja? E altamente desperta nele uma sede. O que ele sentiu é sede. Quantos estão sentindo sede hoje de estar perto de Jesus? O nosso Jesus, quando ele chega em nossa vida, é completamente mudada a história. Quando Jesus aparece no cenário, quando Jesus fala com o homem, quando alguém passa, aleluia, a conhecer de fato esse Jesus, é totalmente mudada a sua vida, a sua história. Assim como eu tenho certeza que o que ele sentiu, aleluia, era um grande desejo de ter uma conversa, não é? Eu me lembro que muito tempo mesmo, eu nasci no berço evangélico, mas foi aos 19 anos, 17 para 18 anos, em que eu senti algo tremendo da parte de Deus, que não vinha da minha mãe e do meu pai, não vinha do que eles me ensinavam, mas veio de um desejo ardente de estar perto de Jesus. Aí eu não faltava nas consagrações, nas orações, e estava ali de prontidão, porque você tem sede. Quando você tem um encontro com Jesus, você fica apaixonado. É como alguém que está realmente apaixonado, não quer sair de perto, e quanto mais perto você fica, mais você quer estar junto. E foi assim com Nicodemos. E ele foi conversar com Jesus. Mas Nicodemos, com todo esse status, não é? Todo esse currículo, muitas vezes pode acontecer comigo, com você, com todos que estamos aqui. Queremos algo mais profundo, queremos, aleluia, arriscar, fazer uma coisa assim poderosa, mas a gente pensa, mas o que vão dizer? O que vão pensar de mim? Mas se eu fizer assim, mas será que eu vou agradar fulano? Não, se eu fizer assado. E ele começou a cogitar, mas então eu quero muito estar perto dessa novidade linda, mas eu tenho um nome a zelar.
Deus, aleluia, sabe do meu coração e do seu. A primeira coisa que Jesus, o nosso Deus, diz em sua palavra, que Ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Esse homem sentiu desejo de ir ter com Jesus, mas por aquilo que ele vivia, mestre em Israel, líder, aleluia, dos judeus, decidiu ver Jesus como às escondidas, à noite. Aleluia. E ele vai dizer: Rabi, vai com os elogios, né? Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais, seus milagres são prova de que Deus está com o Senhor. Conquistou até agora. Ele quer saber se você tem desejo de conhecer a Deus, o Pai eterno. Deus quer, Jesus quer que você seja conhecido pelo Pai, e o Pai te conheça. Aleluia. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, nem aí para tudo que você tem que falar para mim. Eu lhe digo que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu nasci da minha mãe, nascimento humano. Mas o que Deus quer de mim e de você? Que nós possamos nascer do Espírito. Eu preciso e você precisa conhecer a Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Está dizendo a palavra. Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Você está muito envolvido, Nicodemos, com as coisas, né? Com as coisas de Deus. Você está muito envolvido com as regras, com a religião, como é que funciona. Você programa festas, não é? A gente programa festas, programa culto, programa cerimônia, programa casamento, programa reuniões, programa tudo. Mas você pode eu também que estou aqui usando esse microfone, posso me envolver com tantas coisas que se diz de Deus e deixar Deus de lado. Sim ou não, igreja? Nicodemos se envolvia com tudo, mas não conhecia Deus. Não conhecia o Deus que ele mesmo tanto estudava. Eu posso ler a Bíblia, pregar, gostar bonito, mas o que Deus quer é que eu o conheça. Quando eu conheço a Deus, há um poder liberado na minha vida, e eu não vou ter medo, aleluia, de dia, de noite, de madrugada. Eu vou estar na posição que Ele deseja, que é filha do Cordeiro, quer ser cheia do Espírito de Deus. Eu quero uma coisa nova da parte de Deus, uma coisa grande, essa coisa grande que Jesus tem para mim e para você, mas eu tenho medo, ou eu tenho preguiça, e é mais fácil me envolver em tudo que está aqui dentro, sabia? É mais fácil. Eu me visto, aleluia, ele se vestia como um rei, praticamente, esse homem. Esse homem, as vestes dele, a casa dele, tudo dele era de primeira qualidade. Não interessa para Deus. Deus quer que eu esteja envolvida na propriedade da sua palavra, que é a verdade. E essa palavra é que me traz vida com abundância espiritual, não humana. Ele vai dizer: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Olha só. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Vai repetir para ele. O vento sopra, olha, isso aqui é muito lindo. O vento sopra onde quer. Ó, tá falando para ele. O vento, Nicodemo, sopra onde você vê o vento.
Você vê de onde ele vem? De onde ele sai? Mas não é capaz. Você ouve o vento. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É uma coisa, igreja, assim, não dá para você pegar uma coisa. Não dá, Nicodemo. Você tem que viver. É algo que você tem que se entregar e querer viver. Nós podemos entender de muita coisa, mas o que importa para o nosso Jesus hoje, aqui nessa reunião, é que você o conheça. Para você não ser levado por vozes estranhas. Vozes que nós louvamos aqui. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Mas o diabo, ele fala toda hora para você desistir. E para você se enganar. Luciano, você é crente sim, você faz tudo certinho. E como esse homem passou anos enganado. Você faz tudo certinho, sabe? Você é crente, Jesus Cristo. Montão de coisa errada, montão de coisa que Deus quer colocar no lugar, que Deus quer me fazer viver uma excelência espiritual. Eu fico presa, amarrada na religiosidade. Isso também é muito usado por ele hoje. Aleluia. Uma palavra um pouco mais difícil. Mas o que Deus quer é que nós não tenhamos o nosso coração presos à religiosidade. Mas livres em conhecer a Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Deus nos ama. Jesus nos ama. Ele te ama. E o amor dele é tão grande e completo. Ele te conhece. E ele, para ele não tem como você se esconder. Ele conhece. Eu vou mais adiante no 10. Aí ele vai continuar. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Não, Senhor. Porque ele entendia de tanta coisa que a gente precisa nos colocarmos numa posição de querer conhecer a Deus. Ele vai dizer assim, Jesus sabia, igreja. Jesus sabia que ele estava... Na verdade, Jesus vai conversando com a gente, né? Jesus é tão longânimo, tão abençoado. Mas você é mestre em Israel, respeitado em Israel, e não entende dessas coisas? Você não entende, não? Tá vendo? Tá vendo como você... Se eu falo das coisas aqui, humana, você não está entendendo o que eu estou falando? Deus está querendo uma coisa conosco. Deus quer algo profundo com a gente, com a igreja do Senhor. Deus quer selar a igreja na verdade da sua palavra. Você ainda está com seus pensamentos ainda superficiais. E Deus não consegue esclarecer para você. O que Deus quer que você saiba nessa noite que Ele te conhece. Eu vou mudar agora o texto. Porque qual é a minha intenção com esta palavra da parte de Deus? Dizer a você, como Ele disse para mim, Luciana, eu te conheço. E eu quero que você se aprofunde em me conhecer, Luciana. Então, igreja, troca o nome, coloca o seu nome. Aprenda, queira me conhecer mais profundamente, porque o que eu tenho é tão especial. Só que